Ah, tá, lembro. Agora eu lembrei qual é o quadradinho. É o da tua foto que fica aqui na minha frente, peraí. Eu mandei pra ti ali no WhatsApp. Vê se ficou bem pequenininho agora no cantinho, imagino. É. É a tua foto que fica aqui para mim aparecendo. Ah, tá. Uhum. Mas nesse formato agora ficou melhor. Botei Sim, ela hoje bem pequenininha no cantinho e daí eu até ia te pedir para ti ali na parte superior, no canto direito, tem um exibir em tela maior, algo assim. exibir modo de exibição do orador, modo de exibição de conteúdo, modo de exibição em grande. Isso, essa daí, ela vai ficar um pouquinho maior. Hum, Não sei se melhorou. não. Ah, orador. Aham, Melhorou um pouquinho. tranquilo. Tá. Então tá, vamos iniciar, né, o nosso terceiro encontro. Vou botar aqui. Só para recapitular, né, até então a gente viu do número 1 ao número 5 os princípios, e hoje seria a parte do princípio 6, 7 e 8, que é o quê? O 6 é a parte de metas de venda, como definir realmente uma meta que funcione na empresa, finanças estratégicas e um pouco sobre precificação. Daí a gente vai falar aqui na parte de precificação de serviço, que daí entra o teu caso, Josias, e tem um outro exemplo que seria mais para indústria, vamos dizer assim também. Tem uns dois exemplos para que pegue um pouquinho de pessoais de ramos diferentes. E Uhum. aí a última aula nossa vai ser já na próxima semana e a gente vai falar daí a parte desse quadrado aqui ao lado, que é a aula 4, que é dicas gerais, organização, procedimento, boas práticas que tem como a gente implementar na empresa também. Bem interessante isso aqui também. É mais dicas organizacionais, mas é bem legal. São tudo coisas que eu e a Bruna Uhum. implementamos desde o início e o que a gente, vamos dizer assim, o que mais valeu a pena para a gente vai estar passando para vocês também, para vocês avaliar se faz sentido também colocar na empresa de vocês. Mas hoje Uhum. finalizaria essa parte dos 8 princípios financeiros. Posterior a isso, o que vai ter? Provavelmente no próximo mês, que vai, no teu caso, por exemplo, vai fechar já 3 meses juntos, se eu não estou bem enganada, e aí a gente faz uma apresentação que vai envolver bastante disso que a gente viu até então. Então, a gente vai conseguir já ver alguns números do teu negócio, vai fazer, analisar a DRE realmente, será que o lucro está sendo legal, se não está legal? A gente vai ver sobre a reserva financeira, se já tem como a gente iniciar. A gente vai ver se a parte de fluxo de caixa, como é que tá, se tem alguma coisa que a gente consiga provisionar que fique mais interessante. Enfim, a gente vai dar realmente daí colocar na prática tudo isso que a gente viu até então. E sobre a parte de metas, quando a gente entra na área financeira falando a parte de metas, porque a gente ouve bastante na área comercial, né? Todo mundo, eu tenho uma meta de venda no comercial da minha empresa. Mas quando a gente fala de metas financeiras, na parte de realmente finanças, a gente está se referindo mais à meta de recebimento. Eu não sei se já aconteceu contigo, por exemplo, algum amigo teu que tem algum comércio, ou amiga, enfim, que tenha comentado assim: eu bati a minha meta de venda esse mês, foi um mês bem bom pela questão da meta de venda, a parte comercial foi cumprida, mas lá no final do mês não sobrou dinheiro. Não sei se tu já ouviu alguém te falar isso, mas a gente escuta bastante, porque o que acontece? Principalmente na área comercial, né? No comércio, o pessoal eles colocam uma meta de venda, por exemplo, em geral, alguns comércios colocam, vou botar 180 mil para minha empresa. Se vender 180 mil, eles vão pagar X% de comissão. Porém, eles vendem isso, só que eles não recebem esse valor. Por quê? Porque eles fazem muito parcelado. É bem normal acontecer isso. E aí, o que acontece? Esse recebimento, o mínimo que eles receberam ali, normalmente, às vezes, não cobre nem todos os custos, dependendo da empresa, dependendo do comércio. Então, a gente sempre foca em primeiro ponto de uma empresa, ela tem que ter uma meta de recebimento. Ela tem que saber que
ela tem que receber pelo menos no mínimo X valor todos os meses. E a partir daquele valor começa a dar lucro. E aí, mais para frente, depois de um tempo de a empresa estar há vários anos no mercado, aí sim que ela deveria ter uma meta de venda, porque daí ela consegue ter uma taxa de conversão, vamos dizer assim, de tudo que se eu vendi 200 mil, normalmente eu recebo 50%. Aí avalia, esse 50% faz sentido com a meta de recebimento? Ele está cobrindo todos os custos? Então, é nesse sentido que a gente vai estar analisando. Primeiro, definir uma meta de recebimento e depois, posteriormente, seria uma meta realmente de venda. E para a gente calcular uma meta de recebimento, primeiro ponto é a gente conhecer e calcular o ponto de equilíbrio da empresa. Cada empresa vai ter um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Seria o mínimo que a empresa precisaria estar recebendo todo mês para ficar no 0 a 0. Depois eu vou estar ensinando a gente a fazer esse cálculo aqui e depois a gente vai fazer então uma simulação para definir uma meta de recebimento. Um exemplo para vocês entenderem realmente como que é ter um ponto de equilíbrio e depois a partir disso ter uma meta de recebimento. Porque realmente é o recebimento que vai pagar tuas contas, não é a tua meta de faturamento, e sim o recebimento. Só entrando um pouquinho mais a fundo aqui no ponto de equilíbrio, se as empresas vender acima do ponto de equilíbrio, vai ter lucro, porque realmente sobra dinheiro. Se tu recebeu acima do teu ponto de equilíbrio, vai sobrar dinheiro em caixa. Se tu receber abaixo do teu ponto de equilíbrio, vai ter prejuízo, porque tu não vai conseguir pagar todas as suas despesas. E receber o mesmo valor do ponto de equilíbrio, não vai ter lucro nem ter prejuízo, vai ficar no 0 a 0. De forma simplórica, seria isso. E aí, tu conseguiu entender realmente o que seria o ponto de equilíbrio ali, Josias? Ficou claro para ti? É tranquilo, né? Na verdade, é o mínimo que a empresa teria que receber para ficar no 0 a 0. Sim, não tem perdas, não tem lucro, mas não tem perda. Fica no 0 a 0, exatamente. E agora eu vou estar passando para ti alguns gráficos para que tu possa analisar esses gráficos, porque qual que é o objetivo? Lá no final, quando a gente finalizar a consultoria, a gente também vai deixar alguns gráficos para te acompanhar na tua empresa. Então eu quero já, desde agora, treinar vocês a olhar esses gráficos, pelo menos o ponto de equilíbrio versus o recebimento, para ver se vocês já conseguem interpretar ele, se tá bom ou tá ruim. Então, vamos supor que tu vai ser um consultor financeiro agora. Eu vou te passar alguns gráficos, só para te entender. Esse aqui é o estudo de caso de uma empresa que a gente já atendeu há um tempo atrás. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro gráfico, verdinho, média de recebimento. A média de recebimento dessa empresa estava R$ 29.336. E o ponto de equilíbrio dela, que a gente calculou, teria que ser 38.385. Ou seja, o recebimento ele está bem menor que o ponto de equilíbrio, né? E analisando esse gráfico aqui, só pelo gráfico, tu já consegue analisar o quê? Com certeza tá ruim, né? Então, na verdade, tá péssimo, não é nem ruim, porque tá muito abaixo do ponto de equilíbrio. Mas o que eu, como dono da empresa, analisando esse número, eu tenho que fazer? Primeiro ponto é o seguinte: tu tem que analisar claro, se for cliente que a gente está trabalhando a consultoria junto, a gente vai analisar se o preço de venda tá bom, porque se o preço de venda estiver na margem certa, então o problema não é na parte de precificação, o problema é na parte de vendas, que daí realmente a empresa tem que focar mais no marketing dela e buscar fechar mais negócios. Então, como gestor, é essa análise que tu tem que ter. Se o preço, as meninas já me ajudaram no preço de venda, tá ok, a margem tá boa, então o erro não tá aqui, o erro tá no meu comercial. É essa visão que tem que ter. Passando com outro estudo de caso aqui de uma outra empresa bem menor também, mas que a gente já atendeu. O ponto de equilíbrio dela estava dando 8.959. E a média de recebimento da empresa, 8.722. Ou seja, não tá bom também, porque por mais que esteja um pouquinho menor do que o ponto de equilíbrio, mas querendo ou não, a empresa está negativa ainda, porque ela tá um pouquinho menos do que o ponto de equilíbrio. Então tá ruim também. Aqui tem uma que já melhorou um pouco a situação. Aqui são 3 filiais.
Então, por exemplo, aqui nessa filial 1, internamente nesse gráfico de pizza, todos eles, cada número aqui representa um ponto de equilíbrio. Então, na filial 1, o ponto de equilíbrio dela estava 39.156 e a média de receita dela 42.852. Nesse caso aqui, estava bom, porque a média de receita estava maior do que o ponto de equilíbrio. Na filial 2, o ponto de equilíbrio estava 12.000 e a média de recebimento 14.774. Também estava bom, porque a média estava acima do ponto de equilíbrio. E na filial 3 estava melhor ainda, porque o ponto de equilíbrio estava 27.924 e a média de receita 39.483. Ou seja, das 3 filiais, a filial 3 aqui é a que maior estava com a média de receita muito maior do que o ponto de equilíbrio. Então, se a gente fosse analisar o lucro dessa empresa aqui, com certeza ela estava tendo um lucro positivo, se fosse analisar as 3 juntas, porque todo o recebimento estava maior do que o ponto de equilíbrio dela. Aí, nós como gestores, o que a gente tem que fazer? Olhar para esses números aqui, olhar lá para a DRE da empresa, que é aquele relatório que diz a lucratividade, e analisar se está dentro daquele, por exemplo, nesse caso aqui tinha que ser de 20% a 30% de lucro. Se tiver dentro de 20% a 30% de lucro, tá bom, a empresa está encaminhando bem. É continuar assim, claro, vai tentando crescer, vai inovando, mas na questão financeira ela não está com problemas. Esse caso aqui, de todos os 3 casos, é a que melhor, né, tá com resultado bom. E aí eu pergunto, como que vocês vão saber o ponto de equilíbrio de vocês? Ponto de partida. Claro que a gente vai ajudar vocês a calcular e nessa próxima reunião com a Bruna, ela já vai te apresentar isso. Mas vou te ensinar por trás como que a gente faz isso também. A fórmula do ponto de equilíbrio é essa daqui, ó. Custo fixo mensal dividido pela margem de contribuição. O que é essa tal da margem de contribuição? Porque custo fixo mensal é fácil, né? É o Prolabore, água, internet, energia, é isso. Agora, margem de contribuição é um pouquinho mais, não é que é difícil, mas não é assim tão simples de entender como custo fixo. Mas é o valor que sobra da receita, tudo que tu vendeu então, e aí tu vai descontar todos os custos variáveis e despesas variáveis. Por exemplo, no teu caso tu passa cartão aí, eu não me lembro. Não, só Pix e dinheiro. Tá, só Pix e dinheiro, tá. Deixa eu pegar aqui um exemplo só da fórmula, só para te entender. Seria assim, o 100% menos impostos, que o imposto tu vai pagar. Então, esse aqui tem no teu cálculo. Custos variáveis, o que entra como custo variável aí no teu? Deixa eu ver. Cada aluno tu faz uma ficha, alguma coisa que tu entrega para ele, ou tu dá alguma coisa, para cada cliente tu dá ou uma lembrancinha, ou alguma coisa especial para cada um. Só para mim ter uma ideia, não. Só no final do ano, sim, mas durante... Esse aí já entraria daí como um custo também variável, porque Variável. varia conforme cada cliente. Percentual de cartão, no teu caso, não teria. E comissão também não, né? Mas se fosse normalmente numa empresa maior que tenha tudo isso, aí a margem de contribuição seria o quê? Seria o 100%, que é uma venda, menos todos esses custos variáveis que ele tem. Então, deixa eu dar um exemplo aqui na prática. 100%, de tudo que a empresa paga todo mês, representa pelo menos 5% vai para imposto. Então, aqui na fórmula, a gente bota 5%. De custo variável, quando é uma empresa que tem bastante fornecedores, normalmente aqui representa 35%, 40%, depende da situação. Mas aí, nesse caso que eu estou dando um exemplo, 35% foi para pagar os fornecedores. 1% foi para pagar a máquina de cartão e 2% foi pagar para comissão de funcionário. No final, sobrou 57%. Esse 57% é o que a gente chama de margem de contribuição. Ele é diferente da margem de lucro, tá? A margem de lucro de um negócio lá no final é o lucro líquido. Porque o que acontece? Essa margem de contribuição aqui sobrou 57%. Só que o que acontece? Ela tem que ainda pagar os custos fixos.
ela só está descontando aqui os custos variáveis. Então, ela tem que sobrar para pagar os custos fixos, essa primeira parte, e ainda dar lucro para a empresa. Então, quanto maior esse número aqui numa empresa, melhor. E aí eu vou mostrar um exemplo. Como que a gente vai usar, então? Por que eu cheguei nessa fórmula do ponto de equilíbrio aqui? Para a gente poder calcular aquela meta de recebimento, que é o princípio 6, né? É que essas informações, esses cálculos aqui são base para que a gente consiga chegar na meta de recebimento. Claro que a ideia vocês não vão ter que fazer esses cálculos tudo manual. A ideia é que a gente já entregue tudo pronto para vocês e ferramenta já pronta para isso. Deixa eu abrir aqui uma planilha só para te entender na prática como que a gente descobre qual que é o ponto, então, o que é a minha meta de recebimento da minha empresa. Não apareceu aí para ti, né, Josias? Tá, como se estivesse abrindo. Tá, só me avisa se for abrir, que eu acho que eu vou ter que trocar a tela para aparecer essa planilha. Acho que ainda não abriu, né? Não. Vou pegar e trocar a tela aqui. Acho que agora foi, né? Sim. Tá muito pequenininho. Agora aumentou. Tu consegue enxergar ou tá ruim? Posso aumentar um pouquinho também. Não. Eu acho que eu consigo sim. Tá. Aqui, o que acontece? Para a gente calcular aquela meta de recebimento, olha só como que funciona. Tu não vai ter que fazer tudo manual, aqueles números e tudo mais. Enfim, é bem mais simples do que parece, porque a gente já deixou tudo prontinho numa ferramenta. Seria essa planilha. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor, vou pegar um exemplo de uma empresa que eu sei que a média de recebimento dela dá 52 mil. Então, a gente preenche nessa caixinha aqui, os últimos 6 meses eu peguei a média da minha empresa está recebendo 52 mil, ok. Desses 52 mil, ela está pagando, vamos supor, 32% só para fornecedores. Então, a gente bota 32%. De imposto, ela está pagando 7%. Comissão, ela paga 3%. Taxa de cartão, ela paga 1,5%. E outros aqui não tem outros. É esses aqui os principais que ela paga na empresa. Então, esses aqui, só somando esses itens aqui, deu 43,50%. Beleza, não precisa fazer nada ainda. Agora, a gente vai para o passo 3 aqui. Estimativa de gastos fixos. O custo fixo da empresa sem o prolabore do sócio vamos supor que seja 15 mil. E de prolabore para o sócio está sendo pago 6 mil, vamos supor. O total de fixo mais o prolabore dá um custo de 21 mil mensal só para pagar custos fixos, prolabore e os outros despesas que tem na empresa. E agora, o que acontece? Aqui no passo 5, o cálculo do ponto de equilíbrio, ele já mostrou para mim qual que seria o mínimo que eu precisaria receber na minha empresa para ficar no 0 a 0. Então, olha só, pelo menos a empresa, para ficar no 0 a 0, ela teria que receber 37.168. Ela está recebendo 52, então, ou seja, pelo menos ela está acima do ponto de equilíbrio dela. Isso quer dizer que tá bom. Então, tu já tem essa visão. Opa, estou recebendo acima do meu ponto de equilíbrio. Só que o que acontece? Eu quero colocar uma meta de recebimento na empresa. Porque, por exemplo, esse 52 mil que está me sobrando, que é a média do meu recebimento, só que eu não sei dizer, eu olhando para ele, eu não sei se realmente ainda está bom com o meu segmento, ou teria que ser mais, ou teria que ser menos. Como que a gente faz daí esse cálculo para saber o que eu deveria colocar de meta de recebimento? Vamos supor que essa empresa aqui, o ramo dela seja um restaurante, exemplo.
ela teria que ter uma margem de lucro pelo menos de 10 a 15%. Então, vamos supor que aqui a gente coloque, eu quero que ela tenha 10% de lucro. Todo mês eu quero que sobre 10% de lucro. Ela teria que, olha só, como daí começa as coisas, deixa eu diminuir um pouquinho assim. Olha só como as coisas começam a fazer, a gente começa a entender. Como essa empresa aqui está dando 52 mil de recebimento, se ela botasse uma meta de 10%, ela teria que receber os 45%. Daí, óbvio que ela não vai abaixar, porque ela já está recebendo 52%. Então, vou botar 15% de lucro. Mesmo com 15%, olha só, 15% de lucro ainda, eu vou ter uma meta, eu estou acima hoje daquilo ali. Então, eu posso botar talvez uma meta de 20%, vamos supor, já passaria para 57. Se eu conseguir, então, de 52 mil, passar para 57 mil, eu vou ter uma margem de lucro de 20%, que está muito bom para o negócio, que deveria ser de 10 a 20. Vai me sobrar, em média, R$ 11.506 por mês. E hoje, o que sobra em média? Se a gente botar aqui, por exemplo, 16%, 51, 16,5%, praticamente, o que está sobrando na empresa hoje com 52 mil? Está sobrando, em média, 8.662, que representa 16,5%. Não está ruim, mas claro que a empresa pode colocar uma meta para tentar receber um pouquinho mais. Então, se ela botar 18 ou botar 20, como eu tinha botado, de 8.600, ela passaria para receber 11.506. Se a gente analisar isso em um ano inteiro, 11 menos o 8 ali, multiplicado por 12, vai dar quantos R$ 1.000 a mais, só botando uma metinha aqui de 52, passar para 57. Então, dá um lucro bem legal para o caixa da empresa. Então, por isso a importância de o primeiro ponto de partida quando a gente define uma meta é fazer em cima desses cálculos aqui e visando receber. Então, todo mês a empresa teria que tentar receber pelo menos 57 mil e não trabalhar com aquela meta que às vezes eles botam uma meta realmente, vou vender 180 mil e no final não recebe às vezes nem os 60 mil que deveria receber. Claro que é importante também essa meta de venda ali da parte comercial, mas na parte financeira, se tu não receber isso, tu não vai ter lá no final do ano, tu não vai ter a lucratividade do teu segmento. Tu conseguiu entender, Josias, a sacada aqui? Sim. Interessante, né? É muito mais do que a gente imagina, né? E tu pensa só no lucro, mas aí tu percebe aí que não é só olhar o lucro, né? Tem outras coisas mais. Exatamente. Não, na verdade, assim, não é só o recebimento, eu tô recebendo tanto. É o lucro, é todas essas outras questões ali que tu tá colocando. É que, na verdade, assim, tá sobrando, mas aí tá sobrando, tá bom? Esse É, negócio que tá sobrando tá bom ou tá ruim? exato. Tu tem que estar ligado nisso, porque se tiver abaixo, faz sentido, eu tô aqui me matando na minha empresa, eu vou buscar algo melhor, então eu vou trabalhar com um pouquinho, buscar atender alguém, um paciente, sei lá, ou um valor diferente, ou vou fazer um plano diferente, ou vou criar um novo produto, um novo serviço aqui dentro que vai ser diferencial. Eu vi que tu começou a atender online, não sei se tu atendia já antes ou não, mas não é legal? São coisas diferentes. Eu não vi nenhum psicólogo aqui atendendo online na nossa região. Aqui em Orleans, pelo menos. Pelo menos que eu conheço, sim, né? Enfim, claro que outras formas de estar atendendo que é um diferencial que tu vai estar trazendo para aumentar a receita da tua empresa. Sim. Na verdade, isso também para o futuro, não para agora, mas para o futuro eu penso em às vezes atender somente online, sabe? Focar em rede social para te ter só paciente online, porque tu não vai ter gasto com aluguel de consultório e tudo mais, né? Tu pegar pacientes de outros lugares do Brasil e de fora, que tu pegar um público assim que é aquele público de cidade grande que não vai sair do seu trabalho para casa para ir para o consultório. Hoje em dia tem um monte de psicólogo que só trabalha com atendimento online, que não faz mais atendimento presencial no Claro. consultório. Então, imagina, todas as despesas, tu pode ter na tua casa um quarto, um escritório, onde tu vai
atender ali com uma boa internet e vai ter os E teus já é o inscritos, suficiente, né? que já é o suficiente, né? Então, a É nossa... igual, por isso que até hoje a gente, na nossa empresa, a gente não optou em ter um espaço físico. Exato, Primeiro que assim, querendo ou não, não é o nosso cliente que vem até nós, é nós que vamos até ele, porque a gente sempre vai na empresa do cliente. sim. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a nossa estrutura é pequena, tem 3 pessoas, então a princípio, tranquilo ter um espaço na casa de cada um, atender assim online quando precisa, e quando necessário a gente vai até a empresa. É um custo bem, para nós hoje, Exato, se transforma em lucro, né? exato, com É um certeza. custo que eu não tenho. Então, e no nosso caso, a gente também quer. Hoje a gente atendeu já a consultoria totalmente online, já fez em Floripa, já fez em outros lugares. Deu muito certo isso, sabe, Josias? A gente quer também implementar mais isso. E a gente está trabalhando bastante no nosso marketing. Eu não sei se tu acompanha a gente ou Uhum, não. Acho que uhum, acompanha, né? A uhum. gente mudou totalmente o posicionamento ali no nosso marketing também, visando essa parte do online. Exato, exato. Inclusive, a gente está fazendo até uma mentoria com uma menina de Florianópolis, porque a gente quer fazer também, além disso, de atender mais online, a gente quer fazer um curso, quer gravar um treinamento online, a gente vai botar numa plataforma para venda. Tudo Uhum, isso a gente precisa do online para fazer e precisa de uma mentora para estar ajudando, porque sozinha eu não sou especialista em marketing, na verdade não é o meu ramo. Estou tentando aprender agora, não é fácil também, vou dizer que é uma coisa uhum. difícil, né? É difícil, é difícil. Ai, cara, eu Uhum, tenho disciplina para muita coisa, mas para a parte de postar todo dia, não é, sei por quê, não é o que me agrada, assim. Mas é, a gente vai fazendo, né? Vai aprendendo, certo? Daqui a pouco faz mais automático, uhum, mas é difícil. uhum, Enfim, tudo isso é. E a gente aqui toda vida que a gente precisa fazer uma meta nova, vamos supor assim, eu quero, em vez de eu receber agora X valor por mês na nossa empresa, vamos aumentar para Y. Por exemplo, assim, a Bruna às vezes vem, não tá na hora de aumentar o nosso Prolabore? Porque, uhum, tipo, a gente tem um valor fixo cada uma. O que que eu uhum, faço daí? Vamos supor que todos esses números aqui fossem nosso. Aqui nessa parte de baixo, tá vendo aqui, ó, o seu Prolabore. Vamos supor que em vez de 6.000, vamos passar para 8. uhum, Se eu passar para 8.000, olha só como que já muda todos esses númerozinhos aqui. uhum, uhum, Então, a gente pode passar para 8, só que em vez de receber. Só que a nossa meta, em vez de. Eu acho que estava 58 aqui, né? Deixa eu voltar aqui que eu não me lembro. Ó, para mim ter 20% de lucro ainda, vamos supor assim, eu estava recebendo 57. Então, se eu passar para 8.000, olha só, eu teria que receber 63. exato. Porque querendo ou não, tu tem todos esses impostos para pagar. Quanto mais tu recebe, tem mais imposto, tem mais taxas, tem mais cartão. Então, por isso que a tua média de recebimento aumenta. Daí eu converso, dá para nós aumentar, mas agora nós temos que vender, nós temos que buscar receber esse valor aqui. Uhum, E é uhum, assim que a gente vai tomando uma decisão. A gente vai tomando uma decisão baseada realmente nesses números aqui. E uhum, aí, se a gente abrir mão, por exemplo, vamos passar para 8.000, mas em vez de 20%, deixa 15%, então, que é a margem do negócio, vamos supor. Mas tu vai querer receber quase praticamente o que tu já recebia antes? Não, eu acho difícil, né? Então tu tem que ter essa visão de querer realmente mais, né? uhum, Sempre nesse objetivo mesmo. sim. Mas tu teria essa possibilidade, vamos dizer, vou abaixar minha margem de lucro, então, vou tirar um pouquinho mais para mim, só que, consequentemente, a empresa está tirando mais para ti e deixando menos para a empresa, né? Sim, sim, sim. Entendi. Deixa eu voltar lá agora. Apareceu. Aham. Eu sempre gosto de trazer essa frase que vender não é receber, porque é exatamente isso. Ainda no nosso segmento, no teu segmento, por exemplo, que a maioria tu recebe já no débito e Pix, o vender acaba sendo receber. Mas na Uhum, maioria dos casos, Josias, não, porque eles vendem, mas não recebem. Eles vendem parcelado, então até eles receber esse parcelado demora muito. uhum, Então, vender.
Por isso que é bom ter todos aqueles cálculos anteriormente ali para conseguir chegar qual que é o meu mínimo de recebimento, para mim depois ter as metas de vendas. Até ali tudo certo sobre a parte de metas. Daí na apresentação que a Bruna vai te passar, ela vai te mostrar também alguns números, bem nesse sentido, ela vai mostrar qual que é o ponto de equilíbrio, a margem de lucro do teu negócio, enfim, daí tu vai começar a entender tudo isso que eu estou comentando aqui um pouco melhor na prática, vamos dizer assim. O princípio 7, quando a gente fala de finanças estratégicas, nada mais é do que a gente analisar estrategicamente os números do negócio. Como assim? É tirar realmente um tempinho, todo mês, uns 15 minutos, e analisar alguns números. E também, uma vez por ano, é importante sempre analisar alguns números principais. Finanças estratégicas é isso, é analisar para que a gente possa tomar alguma decisão. Deixa eu te fazer umas perguntas. Imagina hoje, na verdade não é uma pergunta, né? Imagina que tu vai comprar uma empresa hoje, uma nova empresa, uma que tu goste muito. Agora pensa em tudo que a gente aprendeu desde o primeiro treinamento até o que está aprendendo hoje. Sobre Prolabore, sobre distribuição de lucro, sobre o lucro da empresa, sobre reserva financeira. Começa a pensar em todas essas sobre metas que a gente viu hoje, pontos de equilíbrio. O que que tu ia querer saber dessa empresa que tu ia comprar? Com certeza hoje, se tu fosse adquirir um novo empreendimento, tu já ia pensar em talvez tudo isso que já passou já vai te... Opa, eu tenho que ficar ligado nisso, naquilo. Não é simplesmente só comprar, eu vou perguntar alguns dados. Então, vou dar um exemplo. Se eu fosse comprar uma empresa, olha o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar tudo isso aqui, ó. Qual que é o Prolabore dos sócios? Eles ganham distribuição de lucros? Vocês registram tudo os dados financeiros? Qual que é o fluxo de caixa futuro da empresa? Quando é que ela pode ficar negativa? Qual fase que a empresa está hoje? Qual que é a média de custo fixo, custo variável? Qual que é o lucro da empresa? Já tem reserva financeira? Qual que é o ponto de equilíbrio? Qual que é a margem de contribuição? Tem meta de venda e de recebimento? Então, eu ia querer saber tudo isso aí. Então, isso tudo, tu concorda que são coisas que são realmente importantes, né? Em uma empresa. Então, se é importante a gente avaliar numa empresa que a gente vai comprar, é importante também a gente avaliar na nossa empresa. Então, a finanças estratégica é pegar alguns daqueles pontos que eu mostrei ali e todo mês acompanhar algumas coisinhas deles e uma vez por ano também a dar uma analisada geral na empresa. E aí eu vou mostrar um exemplo. Aqui, esse primeiro exemplo, são coisas que pelo menos a ideia era acompanhar, pelo menos tirar uns 15 a 20 minutos todo mês e olhar para esses números, para esses gráficos. Então, vamos lá. Lembra daquele que eu tinha passado dos gráficos anterior? Esse aqui só que está mês a mês, ó. Janeiro, fevereiro, março. Então, aqui é um gráfico de média de recebimento mensal versus o ponto de equilíbrio. Então, na barrinha azul é o recebimento e na barrinha laranja é o ponto de equilíbrio. Mês a mês, a empresa começa a analisar que ela já com 5 meses do ano, ela já olha, por que lá em janeiro, o que aconteceu na minha empresa que eu fiquei bem abaixo do meu recebimento do ponto de equilíbrio? Pode ser que a empresa, provavelmente porque era janeiro, trabalhou alguns dias a menos devido ao, normalmente, férias coletivas, pode acontecer isso. Foi porque mudei o preço de venda, o pessoal não estava adaptado e rejeitou um pouco, e daí eu tive que trabalhar nisso. Enfim, tem várias hipóteses para ter isso ter acontecido. E a ideia é todo mês ir acompanhando esses gráficos para que tu possa conhecer em quais períodos do ano pode acontecer isso e se preparando um pouco melhor também. E principalmente para ver se a tua média de recebimento está acima dessa linha laranja. Outros indicadores que era legal acompanhar também, no caso, quando é lojista, quando é comércio, realmente ver o que ele faturou versus a meta dele de venda. Esse aqui a gente viu a média de recebimento, mas quando é lojista também, o que ele vendeu versus qual que era a meta de venda, quantos clientes que ele atendeu, porque a ideia também, no teu caso, por exemplo, poderia ser feito assim, quantos clientes que atendeu no online e quantos que atendeu no presencial, mês a mês, sabe?
Conforme depois tu vai fazendo marketing em cima disso para ver acompanhar se esse número está crescendo ou não. Também é um número legal de se avaliar. A gente tem esse número aqui no nosso. E bastante cliente hoje o nosso vem até do online também. Quantidade de serviços ofertados também é interessante acompanhar mês a mês para saber qual produto que mais vende. No teu caso é diferente porque basicamente o teu serviço não muda, vamos dizer assim, os valores, né? Mas tem clientes que daí tem uma carteira enorme com 500 produtos, então é importante ele saber qual que mais vende. Outro gráfico legal para acompanhar é a parte de pagamentos versus recebimento da empresa. Então, tudo que ela pagou mês a mês versus o que ela recebeu e o que está sobrando também. Então, esse aqui também é outra coisa legal para acompanhar. E esse aqui é um dos que eu mais gosto, que é o fluxo de caixa futuro. Não sei se tu lembra, não. Acho que foi na outra aula que a gente falou sobre fluxo de caixa futuro. Então, por exemplo, essa empresa aqui, ó, nós estamos no mês de junho. Ela tem R$ 54.197 em caixa. Se, por exemplo, assim, ela parasse de vender, atender novos clientes, só o que ela tinha para receber na carteira e para pagar, ela ia terminar dezembro com 26 mil. Ou seja, tá ótimo, porque ela tem um período bem bom aqui que ela vai ter dinheiro para cumprir todos os caixas. E se desse algum problema que ela não atendesse mais ninguém, ela terminaria o caixa com 26 mil. Claro que o objetivo não é terminar com 26, é com certeza mais, mas tu já tem essa previsão, essa visão futura que é bem interessante também. O lucro mensal também é legal acompanhar, saber se a empresa está na mesma faixa se está seguindo aquela faixa de lucro, né? Então, ó, em janeiro, essa empresa aqui deu 9,53% de lucro, ela deveria ter dado de 20 a 30. Aí, aqui a gente começa a ver quais meses que ela conseguiu atingir essa faixa, ó. Então, é importante também estar acompanhando isso. E aqui alguns números que é mais na parte, uma vez por ano era ideal acompanhar também. Talvez leve um pouquinho mais de tempo quando for uma vez por ano, leve pelo menos uma hora, porque às vezes tem um pouquinho mais de avaliação para fazer. Mas aqui, por exemplo, na parte comercial, olha só que legal quando tu tem os dados da tua empresa, 2019, 20 e 21, igual dessa empresa aqui. O recebimento do ano aqui, 479 mil, depois em 2020 passou para 589, 2021, 595, e aqui nessa linha de baixo tem a média que ela foi dando por mês daí. A gente pegou esse valor de cima e dividiu por 12 meses. Então, aqui mostra que 2019 para 20 ela teve um crescimento bem bom nas receitas. Ela aumentou R$10 mil praticamente. Porém, de 2020 para 21 ficou quase que empatado, olha só. Não teve muito crescimento. Aqui foi em função da pandemia, influenciou mais de 2020 para 21, nesse caso dessa empresa específica. E aqui embaixo tem a meta. Qual que era a meta? Em 2019, ela deveria ter vendido pelo menos 500 mil. Ela não conseguiu atingir a meta. Ela recebeu 479. Então, aqui a gente começa a ver, acompanhar os números. O que está funcionando na empresa de um ano para outro? Qual que é a meta que deu certo? Por que não deu certo? Nessa linha de baixo aqui, essa última, crescimento da empresa de um ano para outro. A gente consegue ver o salto que ela deu de um ano, de 2019 para 2020. Porém, de 2020 para 2021 praticamente não cresceu. Então, esse aqui são dados comerciais que são interessantes analisar também uma vez por ano. Depois que tu começa a fazer todo esse controle, é muito legal ver essa informação aqui, ó, ano a ano do crescimento da tua empresa. E aqui tem um outro exemplo também, só que é mais voltado em números financeiros. Então, olha só, mesma situação, 2019, 20 e 21 é de uma outra empresa. O ponto de equilíbrio no início estava 3 mil do ano 2019, 3.800, bem baixo. Depois 2020, 7.046, 2021, 19 mil. Média de recebimento também foi crescendo, ó, 13, depois 26, depois passou para 35. Aí aqui tem mês, o que é o custo fixo dela e o que é o variável. A reserva financeira da empresa, ó, o que ela tinha em caixa? 2019, 25, 48, depois passou para 79. O Prolabore era 1.500, 3.500, passou para 5. Distribuição de lucros no primeiro ano aqui, 2019, 0. Depois, 2020, teve 1.500, depois 2.600. Então, a lucratividade da empresa, 12%, depois 18%, depois 17%. Enfim,
Tudo são informações que quando tu tem os dados e esses registros, tu consegue analisar de um ano para outro se está crescendo, se está melhorando, consegue ter uma visão, um panorama geral da empresa, né? Para que caminho ela está seguindo. Uhum. Interessante. O que tu acha disso aqui? Sim. Uhum. Eu acho bacana essa visualização, assim, né? Porque às vezes no dia a dia tu não consegue parar para ver números, né? Tu vê o que está acontecendo, mas quando tu olha assim, tu vê, deve ser gostoso, assim, olhar para tua empresa e tu ver esses números assim, né? Tu saber que tu tá, olhar, nesse caso dessa aqui em específico, tá dando certo, né? Porque olha só, Sim, tá tudo convertendo para muito mais positivo, tá crescendo. exato. Então, realmente o lucro dela também foi aumentando um pouquinho, dívidas, empréstimo não tem, então tá tudo ficando bom. Uhum. Então, é cada vez é analisar isso e ter realmente, opa, é bem isso, ou tu vai ter orgulho ou tu vai ter que tomar alguma decisão. É. Mas é para isso que servem esses números. As finanças estratégicas é exatamente analisar para te poder tomar uma decisão melhor. Uhum. Porque, querendo ou não, se tu tiver tudo isso organizado, fica fácil de tu entender e tomar uma decisão certa, né? Uhum. Esse é o objetivo, então, para finalizar. Entendeu essa parte? Sim, Tranquilo, né? Não é? Se tiver tudo organizadinho assim, tu vai olhar, simplesmente é olhar para os números, basicamente isso. exato. Eles já vão dizer tudo o que precisa ser feito. E na parte de precificação, a gente vai entrar aqui também. Deixa eu te mostrar aqui a forma errada, né, que todo mundo às vezes faz é essa daí, é realmente copiar do concorrente, não é a forma mais legal para fazer. Qual que seria a forma certa? É fazer com base nos custos da tua empresa. Essa é a forma correta. Porque o preço errado, se tu estiver trabalhando com o preço errado, ele pode ser atestado de falência do teu negócio. Uhum. Segundo, se tu não tiver um método de precificação, não adianta vender mais, porque o lucro nunca vai corresponder com a expectativa. Ou seja, se tu tiver com um produto com a margem negativa e tu não souber que ele está com a margem negativa, se tu vender 20 ou 20 mil, tu vai continuar no negativo e muito pior, na verdade, né? Porque só vai Uhum. aumentar a sua despesa e aquele lucro daquele produto não vai corresponder. Então, por isso que é importante ter um método. O que é a forma certa de se fazer? Então, ter um método matemático que mostre isso, se está sendo lucrativo ou não, saber a margem de lucro de cada produto ou serviço e ter a estratégia de marketing focada sempre em cima daqueles que têm maior margem. O que normalmente as empresas fazem errado? Copia do concorrente ou chuta com base no achismo. Imagina que está ganhando uma margem de 120%, 200%. Isso aqui a gente escuta muito eles falar. Mas numa empresa nunca tu vai ganhar acima de 100%, porque tu tem todos os custos na tua empresa variáveis que o pessoal só analisa isso aqui olhando para eu comprei um produto que me custou R$ 10 e eu vendi por 20, tive 100% de lucro. Então essa visão aqui está errada. E aí acaba, às vezes, fazendo marketing em cima de qualquer produto sem saber o que é mais lucrativo. Sacanagem eu botar isso no meio da manhã, né? Ah. Quais os custos que tem esse hambúrguer? Se tu analisar para ele aqui, olhando para ele, o que tu vê? Tu vai ver o pão, a carne, o bacon, cebola caramelizada, queijo. É Uhum. o que a gente está vendo olhando, né? Só para Uhum. ele assim. Mas na verdade a gente tem que analisar como um todo. O que que tem além disso aqui que é o visual, né? Tem toda aquela parte de tarifa, tem a parte de custos fixos, aluguel, água, energia, os impostos, tarifa de cartão, folha de pagamento, contador, IPTU, enfim, tudo isso aqui. E aí eu trouxe um exemplo de como que a gente calcula vamos supor esse hambúrguer mesmo, só para te entender, né? Para saber se o lucro dele tá bom ou tá ruim. Vamos lá. Vamos supor que aquele hambúrguer ele tem um custo ali de matéria-prima, que é a carne, tudo que a gente viu na foto ali. A carne, Uhum. o pão, ele tem um custo de R$ 7,78. De mão de obra, a empresa pagava R$ 1,50 para poder fazer a montagem do hambúrguer. O custo com embalagem era 82 centavos por embalagem.
E essa parte de acompanhamento seria a maionese que eles disponibilizavam junto, era R$ 3,66. Isso aqui são dados reais de uma hamburgueria, tá? O custo total daquele produto ali, daquele hambúrguer, era R$ 13,76. E o que acontece? Tudo isso aqui são os custos variáveis, que é aquilo que conforme tu vender o teu produto, tá ligado a ele. Então, a água, o pão, a carne, isso aqui é o custo variável. E aí, o que acontecia? Essa empresa, ela vendia esse hambúrguer por R$ 25. Tu acha que vendendo por R$ 25 e tendo esse custo variável aqui de R$ 13,76, será que estava com lucro ainda esse produto ou não? Tu tens uma... O que tu acha, só analisando assim? Teria que vender Difícil. muito. Eu acho que não, porque teria que vender muito hambúrguer. Não sei. Então, olha só, tu vai se assustar um pouquinho mais, então, é muito mesmo. Esse hambúrguer que ele vendia a R$ 25 e tinha o custo de R$ 13,76, estava dando um lucro de 10,94. Ou seja, era R$ 2,73 por hambúrguer. Então, tu imagina quantos hambúrguer realmente a empresa teria que vender para conseguir, no final do mês, ser lucrativa. Sim. E eu digo para ti, a gente fez uma avaliação dessa empresa e depois disso, porque tinha bastante concorrente na cidade, ela tinha muita dificuldade de contratar mão de obra, porque tu imagina, tem que ter os entregadores, e olha que mão de obra, querendo ou não, é uma mão de obra complicada, né, de trabalhar, porque esses que trabalham nisso estão ali querendo fazer uma renda, então às vezes não é o emprego principal deles. Enfim, ele botou tudo isso na ponta do lápis, analisou isso que a gente apresentou, que ele estava só com 2,73%, R$ 2,73 de lucro. Ele viu que ele não poderia aumentar muito mais o preço dele, porque ele tinha mais outros concorrentes. Então, nesse caso aqui, ele mudou de segmento total, esse cara que tinha esse hamburgueria. Foi uma decisão realmente que ele teve que tomar. Porque os dados realmente não estavam legal para ele. Ele estava numa cidade pequena, enfim, tudo isso estava influenciando demais. Às vezes acontece desse tipo de situação. Não é o que a gente gostaria, mas enfim, dependendo do segmento que tu atua, é complicado mesmo. O método que a gente usa para fazer todos esses cálculos, nesse caso aqui, a gente chama de markup. É um índice multiplicador. Depois eu vou dar um exemplo que tem um markup ali para te entender um pouquinho melhor também. Mas em toda precificação que a gente for fazer, independente se é produto ou se é serviço, a gente tem que avaliar todos os custos variáveis, todas as despesas fixas, os investimentos que a empresa faz, se tem comissão na empresa, se eles pagam ou não, os impostos que pagam, entre outras coisas ainda que são variáveis aqui, que muda de empresa para empresa. Mas a gente tem que avaliar tudo isso. E aqui, não sei se tu já percebeu, na tua planilha tem um botão que o nome é plano de contas. Se tu tenho contas a pagar, contas a receber, e se tu for olhar, tu vai achar um botãozinho ali, plano de contas. PC? Isso mesmo. Tá. É parecido com esse aqui, né? Só que aqui tá mais enxutinho, porque para caber aqui no slide. O que é o plano de contas? São as categorias onde vocês lançam ali, eu paguei a contabilidade, então eu vou lá, lanço como contabilidade na classificação, certo? Então esse é o plano de contas, são as categorias onde vocês lançam as receitas e despesas. Todo mês a gente acaba conferindo todas as informações que vocês estão lançando para ver se está saindo no plano de contas certo. Por quê? Porque é importante a gente classificar corretamente, porque isso vai interferir lá na precificação. Então, imagina se a gente, por exemplo, assim, se tu pegar, classificar uma contabilidade, em vez de tu botar na categoria contabilidade, tu colocar lá eu acho que é um custo com produto, eu vou botar lá nessa categoria, lá em outra coisa nada a ver. Isso tudo vai influenciar depois lá na parte de precificação, porque a gente pega essa terceira coluna aqui, ó, Josias, esses percentuais aqui são percentuais que a gente usa na precificação. Então, por isso que todo mês a gente pede a planilha de vocês e confere, porque depois vai estar influenciando na precificação.
Então, só para dar uma explicação, né, o que que influencia isso, essa classificação aqui na precificação. E eu vou mostrar para a gente finalizar, dois métodos aqui só de precificação. Uma empresa com capacidade produtiva, que é uma indústria. Serviço também acaba usando, que daí tem a parte de mão de obra aqui. Por exemplo, no teu caso, tu também tem capacidade produtiva, porque tem a tua capacidade produtiva, a quantidade de horas que tu atende. Em empresa de serviço acontece isso e em indústria também. Quando é um comércio, não é analisado pela capacidade produtiva. Por quê? Porque ali é analisado pela quantidade de produtos que a empresa tem. Então, são duas formas um pouquinho diferentes de calcular o preço de venda. Eu vou mostrar com os dois exemplos aqui. Então, aqui, ó, vamos começar só de um comércio, para te ter uma ideia como que funciona. Vamos calcular o markup, que é o índice multiplicador. A fórmula do markup é tudo esse trem grande aqui. O que que tem aqui dentro? Então, tem comissão, imposto, taxa de cartão, tem a despesa fixas, tem tudo que tu imaginar de custo na empresa e ainda tem o lucro desejado. Vou puxar aqui mais para cima. E ainda tem o lucro desejado. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu passar aqui. Por exemplo, essa comissão aqui, está dizendo que aqui embaixo tem 1,29. Esses números aqui a gente pegou lá exatamente do plano de contas de uma empresa de um comércio. Então, aquele plano de contas que eu te mostrei anteriormente foi daquela terceira coluna que a gente pegou aqui, ó. Eu fui lá na comissão. Lá estava 1,29. Lá no imposto estava 3,88. Taxa de cartão, despesa fixa, tudo isso. E aí, o que que a gente bota aqui na parte do markup? Como é um comércio, ela teria que ter pelo menos 25% de lucro. Então, a gente já botou 25% aqui. A gente chegou no 2,60 como sendo o índice multiplicador da empresa. Então, com base nesse 2,60, tudo que a empresa comprar, vamos supor que ela, como é um comércio, vamos supor que ela compre uma camisa e ela pagou R$20. Ela vai pegar esse R$20 e vai multiplicar por 2,60. Eu fazendo isso, eu vou chegar no meu preço de venda. E aí eu vou garantir que eu tenho 25% de lucro vendendo. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o custo do produto. Aqui, ó, gola polo, baby look e vestido. Ele foi lá em São Paulo, comprou uma gola polo por R$14,70. O markup é 2,6, que é esse valor aqui que eu acabei de calcular. Se a gente multiplicar 14,7 vezes 2,6, o preço de venda daquele produto ali tem que ser 38,22. Se ele vender com 38,22, ele vai estar tendo 25% de lucro. Aí a empresa vai analisar assim, então eu posso pegar todos os meus produtos, o custo de cada um deles e multiplicar por 2,60, é isso mesmo. Aqui outros exemplos têm exatamente a mesma coisa. Mas eu quero que em vez de 25, eu quero ganhar 30%. É simplesmente só botar 30% na fórmula, ele vai te dizer qual é o novo índice multiplicador e a partir daquele momento, em vez de tu multiplicar por 2,6, tu vai multiplicar por 2,7, por exemplo. E aí tu vai ter o teu preço de venda maior. E aqui, eu trouxe só o plano de contas daquele exemplo do comércio, desse aqui, mas tudo basicamente o que tem aqui de informação a gente pegou de um plano de contas, que é esse aqui. E agora falando, deu para entender aquele do comércio? Tranquilo, né? Quando se tem, depois que tu lança todas as informações, que tu chega nos percentuais ali de custo, que é a parte mais difícil, daí fica fácil chegar na precificação. Quando é precificação de um serviço, então, que é o teu caso, vamos dizer assim, como que funciona? A gente também vai fazer aquele cálculo do markup para poder calcular. Oi? Oi. Tem alguém aqui. É no teu que tá barulhando? Não sei. Parece que tinha. Achei que tinha alguém entrando aqui na reunião até. Não, tranquilo, vamos continuar aqui. Desculpa, Josias, eu achei que realmente fosse alguém entrando. Aqui no markup, a mesma coisa, exatamente o mesmo processo que a gente fez com o do comércio, a gente faz para o serviço também. Então, a gente pega lá no plano de contas esses percentuais e aqui a gente analisa. O segmento
desse ramo aqui de negócio, que é um prestador de serviço, ele tem que ser 35% de lucro. Então, a gente bota aqui 35%, por exemplo. E aqui vai dizer o markup, que é 1,73. Então, beleza. Agora, a gente vai para o segundo passo, que é uma outra coisa, calcular a capacidade produtiva. Vamos supor que numa empresa eu tenha 2 colaboradores e eles trabalham 22 dias úteis por mês. Todo mês é mais ou menos isso e atendem 8,8 horas por dia, cada um deles. Então, no mês, se a gente multiplicar 22 vezes o 8, eu vou chegar a 193 horas. Porém, um deles trabalha 100% na empresa, na parte de atendimento, por exemplo, e o outro trabalha 50% na área administrativa e 50% em atendimento. Ou seja, no final, o que ele tem de hora real realmente não é só a hora, não é o 193 que nem esse colaborador que trabalha 100% atendendo, ele trabalha metade, então 96 horas ele fica disponível para fazer, para trabalhar na produção e outros 50 na área administrativa. Então, tudo isso a gente leva em consideração na hora de calcular o preço de um serviço também. E aqui, aí a gente faz, vezes quantos meses tem no ano, enfim, no final de horas produtivas, essa empresa tem 290 horas, 4 todo mês de capacidade de atendimento. E aí, como que a gente faz para calcular o custo hora? A gente pega o custo fixo da empresa e divide pela capacidade produtiva. Então, vamos lá. Se essa empresa tiver, ela paga água, aluguel, energia, de custo fixo dá 7.693. Então, a gente coloca aqui e divide pela quantidade de horas, que é 290 horas. Então, eu vou chegar num custo hora 26,50. Então, esse é o custo hora. É claro que aqui o custo fixo está bem baixo, mas se for analisar, às vezes botar o Prolabore e tudo mais, que aqui deve ser um valor de Prolabore bem baixo, vai ficar outro valor aqui, né? E por último, o que a gente faz então? É similar àquela forma do comércio. A gente vai pegar esse valor aqui do custo hora, 26,50, e vai multiplicar por aquele 1,73. Então, fazendo esse cálculo, o preço de venda dessa determinada empresa teria que ser no mínimo 45,85. Claro que aqui os custos estavam muito baixos, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E também pelo fato de ter 2 colaboradores, né? Que daí aumenta a tua quantidade de horas e faz com que o teu custo fixo fique baixo, o teu custo hora fique baixo. O que acontece? Se essa empresa pelo menos vendesse a 45,85 a sua hora, ela teria um lucro de 35%. Então, quando se trata de serviço, a gente consegue ter essa visão. Quantos por cento que tu estás ganhando pelo preço que está sendo cobrado hoje? Ficou claro aqui para ti? Sim. Daí seria o meu caso, que depois a gente vai ter que ver, né? No teu caso, a gente vai ter que analisar bem essa parte da capacidade produtiva aqui. Quantos dias tu atende? Tá. Eu acho que eu passei para a Bruna, assim, eu acho que eu passei sim para a Bruna quantos horários de atendimento eu tenho numa semana, sabe? Então ela já deve estar dando uma olhada nisso. Eu já passei, assim, por exemplo, atendo segunda, às 2, às 3, às 4, 5, às 6, às 7, às 8 da noite. Terça, eu passei para ela tudo certinho isso. Aham. Então é para a parte de precificação que ela já te pediu, então. Então daí eu acho que daí essa parte entra isso, né? A minha hora de trabalho e tudo mais. A tua hora, daí vai entrar os custos fixos do teu que tu paga aí e mais o teu Prolabore também entra aqui. Exato. E aí a gente consegue chegar depois no teu preço de venda. E é isso hoje, Josias. Tranquilo. Valeu a pena alguma coisa hoje também? Valeu, sempre vale. Não, eu aprendo bastante, sabe? São coisas assim que tu sabe aquela coisa bem básica geral, mas aí tem essas coisinhas aí no meio que vocês colocam, assim, que às vezes a gente nem se dá conta, sabe? Que tem que ter, né? Porque não é só o básico, tem que saber quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, não é só isso. É por isso que um treinamento com vocês é isso, vocês sabem, estudaram para isso, para entrar essas outras questões que às vezes a gente não percebe, igual, por exemplo, ali,
Às vezes a gente faz coisas muito no olho, muito no achismo, muito pensando, não, mas dá bom. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então tem Uhum, questões mais profundas que tu tem que ver, tem que analisar, tem que sentar e ter estratégia, né? Entendi. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu estou pecando muito nessa questão de marketing, de fazer captação de novos clientes ou de ter outras fontes de renda dentro da minha profissão, entende? uhum. Então é uma coisa que é, eu já tenho que me Poderia atentar. melhorar ainda mais o lucro, né, nesse sentido. Poderia, exatamente, poderia melhorar mais ainda o lucro nesse sentido, sabe? Tem períodos que eu não atendo e que eu poderia estar fazendo alguma outra coisa que poderia estar me rendendo algo, né? Entende? Então, é isso que às vezes tem umas sacadas, assim, em algumas coisas que vocês trazem, assim, que a gente não se dá conta, né? De quanto aquilo é importante. Uhum. É exatamente isso, é trazer algum insight mesmo. Exato. Aham. E aí, o último seria na próxima sexta agora, é dia primeiro já, né? Semana que vem, daí seria o nosso último para falar mais daquele tema mais organizacional, algumas dicas assim de organização. Ô, Dani, pois é. Ah, agora que eu lembrei, sexta que vem eu não vou estar. Não vai estar? Não, eu esqueci disso. Na verdade, eu me programei para ir pro Beto Carreiro na sexta-feira com o Marcelo. E isso faz umas 3 semanas, mas eu confirmei com ele ontem. Não foi ontem, foi a semana que eu disse, a gente vai de certeza, aí no dia primeiro. Ele disse, daí eu já tinha fechado a minha agenda e eu nem me toquei. Mas vocês podem, sei lá, vocês fazem, né? Tem as outras pessoas também, os outros clientes de vocês. Eu vou perguntar para elas, porque se acontecer às vezes a mesma, igual hoje, elas tinham confirmado, mas no final também a gente não tem como prever, realmente às vezes acontece o imprevisto e tá tudo certo, né? Mas Sim. pelo menos vai ficar gravado também, daí depois tem essa Não? opção de ficar assistir, né? Aham. Não, daí eu assisto depois, não tem problema, tranquilo, tá? Aham. Mas aí eu te aviso, Josias. A princípio eu já Me sei que avisa. não vai participar, mas qualquer coisa, se as outras não participarem, daí a gente marca para outro Aham. dia para fazer Tá. online, eu e você com elas, enfim. Não, tranquilo, tranquilo. Se é para elas também for ruim e quiser passar para outro dia, para ti também, tranquilo. Se elas não, elas quiserem, só eu não vou poder semana que vem, eu depois já assisto a aula gravada. Tranquilo, tá? Aham. Não, então tá, pode deixar, daí eu te mando o link. Na última hipótese, eu te mando ele certinho também. Beleza, não, tranquilo. Tá bom, então? Tá bom então, Dani. Obrigado, tá? Imagina, boa sexta aí pra ti, bom Obrigado, trabalho. boa sexta, bom trabalho para vocês, bom final de semana. É verdade, coisa boa, né? Ai, graças a Deus. Dá uma descansadinha, é bom também. É, Então então tá, tá, tchau, tchau. tchau.